A tentativa de acelerar o julgamento de cassação do governador Cláudio Castro no Tribunal Superior Eleitoral, ao que tudo indica, fracassou. O processo que a ministra Carmen Lúcia pautou de forma surpreendente foi imediatamente suspenso por um pedido de vista do ministro Cássio Nunes. O que parece ser uma manobra para pressionar o governador acabou, na prática, sendo neutralizado. A gente precisa ir direto ao que interessa, porque o que aconteceu em Brasília foi, ao que tudo indica, uma tentativa de vingança política que deu muito, mas muito errado. Foi um daqueles momentos em que o sistema, em sua pressa para punir um adversário, acaba cometendo um erro primário e levando um contra-ataque. E o protagonista dessa história, o alvo da vez, foi o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Para a gente entender a jogada, a gente precisa lembrar do contexto. O governador Cláudio Castro autorizou e defendeu publicamente a mega operação da Polícia do Rio de Janeiro contra o Comando Vermelho. Uma operação que, para nós, foi um ato de coragem, uma tentativa de restaurar a ordem, mas que, para a esquerda e para a parte do judiciário, foi vista como uma afronta. A gente viu as críticas, a gente viu a gritaria das ONGs, a gente viu o presidente Lula se referindo à operação como uma matança. O Cláudio Castro, ao escolher o lado da polícia e da lei, se tornou o inimigo número 1 do sistema. E qual foi a reação do sistema a essa ousadia? Uma reação que já virou um clássico da nossa política, a judicialização. De repente, como num passe de mágica, um processo antigo contra o governador, referente às eleições de 2022, que estava parado, esquecido em alguma gaveta, foi desengavetado. E quem fez isso? A ministra Carmen Lúcia, que hoje preside o Tribunal Superior Eleitoral, e ela não apenas desengavetou, ela colocou o processo em pauta a toque de caixa, de forma surpreendente, para ser julgado em poucos dias. O momento, como a gente sempre vê nesses casos, é de uma coincidência que chega a ser ofensiva à nossa inteligência. No exato momento em que o governador do Rio de Janeiro está no auge de sua popularidade pela sua postura firme contra o crime, no exato momento em que ele desafia a narrativa da esquerda, um processo de cassação contra ele aparece do nada, com o claro objetivo de tirá-lo do jogo. É a política da intimidação, a tentativa de usar o poder judiciário como uma espada sobre a cabeça de quem ousa sair da linha. A gente precisa lembrar que o Cláudio Castro já foi julgado e absolvido dessas mesmas acusações no Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. As provas foram analisadas e se concluiu que ele era inocente. Mas o Ministério Público Eleitoral recorreu e o processo foi para o TSE, onde dormiu por muito tempo. E agora, convenientemente, ele acordou. O que a ministra Carmen Lúcia e seus aliados pareciam querer era uma condenação rápida, um julgamento relâmpago para dar uma resposta ao governador, para mostrar quem realmente manda no país. Mas eles, ao que parece, cometeram um erro de cálculo. Eles subestimaram a capacidade de reação e a inteligência de um dos seus próprios colegas. O julgamento começou e o que aconteceu em seguida foi o grande tiro pela culatra. O ministro Cássio Nunes, que foi indicado pelo ex-presidente Bolsonaro, pediu vista do processo. E o que é o pedido de vista? É o direito que qualquer ministro tem de dizer: espera aí, esse caso é complexo. Eu não tive tempo de analisar as provas direito. Eu preciso de mais tempo para estudar. E no momento em que um ministro pede vista, o julgamento é imediatamente suspenso. Ele não pode continuar. O que o Cássio Nunes fez, na prática, foi usar uma ferramenta regimental para frear o que parecia ser um atropelo. Ele disse, de forma muito elegante, a pressa de vocês não é a minha. Eu vou seguir o meu próprio tempo, o tempo da análise, o tempo da justiça e não o tempo da vingança política. E com essa simples atitude, ele não apenas salvou o governador Cláudio Castro, por enquanto, como também expôs a manobra que estava em curso, ele mostrou para todo o Brasil que havia, sim, uma pressa incomum, uma tentativa de julgar um caso complexo de forma apressada e, talvez, irresponsável. O resultado é que o julgamento que a ministra Carmen Lúcia queria resolver em uma semana, agora não tem mais data para voltar. Ele foi, na prática, adiado para o ano que vem. É uma vitória gigantesca para o governador Cláudio Castro e uma derrota humilhante para a ala do judiciário que parece usar os processos como um instrumento de poder. E o que essa vitória nos ensina? Ela nos ensina que, mesmo quando o sistema parece todo poderoso, ainda existem brechas, ainda existem homens com coragem de usar as regras do jogo para frear os abusos. E ela nos ensina, principalmente, que o governador Cláudio Castro, ao que parece, não está mais sozinho. A gente viu a reação de apoio que ele recebeu de outros governadores de direita, como o Romeu Zema, o Ratinho Júnior e o Ronaldo Caiado, que foram até o Rio para se solidarizar com ele. A gente viu o apoio do povo carioca, que foi para as ruas aplaudir o cortejo dos policiais mortos em combate. E agora, a gente vê que ele também tem, dentro do próprio TSE, quem esteja disposto a garantir que ele tem um julgamento justo e não um linchamento. O que me parece é que o Cláudio Castro, com sua postura firme e corajosa no combate ao crime, conseguiu algo que poucos políticos de direita conseguiram nos últimos tempos: ele dominou a narrativa. Ele roubou da esquerda o discurso de defesa da democracia.
Ele disse, com todas as letras, quem estiver portando fuzil na rua estará atacando a democracia. É uma frase genial, que inverte completamente o jogo. Ele mostra que a verdadeira ameaça à democracia não é quem critica o sistema, mas sim quem aterroriza a população com armas de guerra. E contra esse argumento, a esquerda simplesmente não tem o que responder. E a gente vê a hipocrisia do sistema ficar cada vez mais explícita. Enquanto o ministro Moraes se prepara para ir ao Rio enquadrar o governador que está combatendo o crime, ele recebe em seu gabinete, segundo as notícias, a advogada do Marcinho VP, o chefe do Comando Vermelho. Pensem na inversão de valores. O governador que luta contra o tráfico é intimidado. A advogada do chefe do tráfico é recebida para uma conversa. Fica cada vez mais difícil para eles sustentarem a narrativa de que estão do lado certo da história. O que a gente está vendo é uma grande batalha. De um lado, a realidade, a necessidade de combater o crime e o clamor do povo por segurança. E do outro, a ideologia, a tentativa de usar o poder para perseguir adversários e para proteger narrativas que não se sustentam mais. A vitória do Cláudio Castro no TSE foi uma batalha importante que a gente venceu, mas a guerra, como a gente sabe, está longe de acabar. A gente precisa continuar a apoiar os nossos líderes, a pressionar, a mostrar que a gente está de olho. Porque o tiro deles, dessa vez, saiu pela culatra. Mas a gente sabe que eles vão tentar de novo. E a gente precisa estar pronto para o próximo round. Essa história toda é uma verdadeira aula de como a coragem e a estratégia podem, sim, vencer a força bruta. A vitória do Cláudio Castro no TSE foi uma vitória de todos nós. E agora eu quero saber a sua opinião. Você também acha que a ministra Carmen Lúcia tentou acelerar o julgamento por vingança política? Você acredita que a união dos governadores de direita pode ser a força que vai mudar o jogo em Brasília? Deixe seu comentário aqui embaixo, vamos conversar sobre isso. Se essa notícia também encheu seu coração de esperança, deixe o seu like e compartilhe este vídeo. O Brasil inteiro precisa saber que a virada começou. E se você ainda não faz parte do Orgulho Soberano, agora é a hora. Inscreva-se no canal e ative o sininho, porque a gente não vai desistir de lutar. Um grande abraço.